Estamos de volta. Pastor, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui na Rádio NPF, o programa Jovens Sois Fortes. Mais uma vez aqui, mais um sábado, olha só, mais um sábado à tarde com vocês aqui. E hoje temos um convidado muito especial. Eu vou já apresentar para vocês. Antes disso, eu quero ler aqui que esse convidado aqui, ele só... Eu não sei o que ele é. Na verdade, a pergunta é o que ele não é, né? Porque ele faz de tudo. Ele tem 2 empregos, ele é o Júlio. Vamos lá, vamos ver se vocês chutam e acertam quem é. Tá. Filho de missionário, formado em psicologia pela USP. Eita, rapaz. Estudante de teologia pela Universidade Sul-Americana. Líder local de jovens e adolescentes e líder setorial de jovens pela MUPADESB. Cooperador da Igreja do João Ramalho. Atua oh meu Deus, profissionalmente como consultor empresarial em desenvolvimento de liderança e cultura organizacional. Rodrigo Pessoa, senhoras e senhores. Se apresenta aí, varão, para os nossos ouvintes. Dá um glória aí. Meus irmãos, boa tarde, que Deus abençoe vocês. É uma honra. Eu acho que tinha muitas palavras ali, mas meu nome é Rodrigo, tá certo. Essa parte é verdade, pode acreditar. Glória a Deus. Bom, estamos aqui com o nosso querido irmão Rodrigo e, de fato, tem conteúdo para nos passar, então nós vamos tentar extrair o máximo aqui desse servo de Deus. E eu quero iniciar aqui, como de costume, lendo o tema do nosso programa, que é 1 João 2,14. Eu quero pedir aqui desde o começo, compartilhe, curta, se inscreva. Sabe aquele crente, talvez, aquele crente Raimundo, pé na igreja de todo mundo? Compartilhe para ele, eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com ele de forma grandiosa, tá bom? Eu acredito nisso. Ok? Então vamos lá. Compartilha a live, se inscreva no canal, curta, deixa o seu joinha e é isso aí. Vamos embora. 1 João, capítulo 2, versículo 14, diz assim: você que está na sua casa, acompanhe com a gente. Tenho certeza que será um programa abençoado. 1 João, capítulo 2, versículo 14, diz assim: crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai, e vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Glória ao Senhor Deus. É isso. O jovem é forte, não é de whey protein. É, a palavra de Deus. Aleluia. Bom, estamos aqui com o Rodrigo Pessoa, que me surpreendeu. Eu pensei que ele era da zoeira, entendeu? Eu pensei, eu vou chegar aqui, porque assim, eu vou conversar com um psicólogo, né? Então eu vou chegar uma postura assim, mais séria, né? Eu quero passar para ele que eu sou uma pessoa, né? Eu vou conversar com ele dessa forma. Não, ele chegou aqui todo, eu falei, rapaz. Então hoje nós vamos conhecer aqui o Rodrigo Pessoa, a verdadeira identidade. Tá se levantando contra a minha vida, eu sou sério sim. Você é o quê? Eu sou sério, estão se levantando contra, o inimigo tá furioso, mas eu sou sério, acreditem. Vamos testar isso hoje. Rodrigo, você tá bem? Tudo certo, muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, finalmente poder estar aqui. Assisto desde pequeno, acompanho o Thiago desde que eu era criança e para mim é um prazer estar aqui junto e poder falar do melhor assunto, que é falar de Jesus, melhor coisa. Eu posso ter essa cara de acabado, mas eu não sou acabado. Eu sou novinho, tenho 18 anos. Rodrigo, que parece novinho, tem 25, tá vendo? 25 Deus cada perna. Deus cuida. Vamos lá, Rodrigo. Começando aqui, o primeiro tema que a gente vai entrar aqui é conhecendo o convidado. Eu quero saber uma introdução leve, na verdade, para criar uma conexão com os ouvintes agora. E eu quero saber onde iniciou a sua trajetória cristã, seu interesse por psicologia surgiu quando, e como foi a decisão de vir fazer psicologia em São Paulo. Vamos criar essa conexão aí com os ouvintes, te conhecer um pouquinho melhor. Aí tem assunto e qualquer coisa você me corta. Mas minha vida cristã, na verdade, começa muito cedo porque eu sou filho de missionário. Então eu sou desse campo de São Bernardo do Campo desde que eu me conheço por gente. Sou filho de missionário Flávio e Marisete, que são 2 missionários do nosso campo que fizeram missões, fazem missões ainda. Então eu cresci em missões, em projeto missionário. Eu nasci em São Paulo, sou de São Paulo, mas eu fui criado desde os 5 anos de idade. Eu com 5, eu tenho um irmão mais novo com 3 anos. A gente foi fazer missões no Nordeste e fui criado lá. Então, por isso que eu sempre, quando me perguntam, eu falo que eu sou nordestino, porque eu aprendi a
a viver sendo nordestino, com 5 anos de idade, então toda a minha formação foi no Nordeste fazendo missões. Meus pais começaram a fazer um trabalho no Pernambuco, depois a gente foi fazer um trabalho ali na Paraíba. Hoje, graças a Deus, eles estão mais perto, olha aí, ó, já tá agindo, derrubando as coisas aí, mas vai cair por terra. Bom, essa decisão de você fazer psicologia vindo aqui para São Paulo, acho que essa é de que região do Nordeste mesmo? A última foi na Paraíba. Começamos no Pernambuco e depois fomos para Paraíba. Certo. E essa decisão de vir da Paraíba até São Paulo fazer, como que foi essa trajetória? Como chegou aqui, quem que te auxiliou? Quer saber? Essa é a grande decisão, assim, como eu sempre fui de missões, o envolvimento com a igreja sempre foi parte da minha vida. Isso é natural. Estar dentro da igreja, servir dentro da igreja sempre fez parte de quem eu sou. Eu lembro porque o trabalho do meu pai, para alguém que não conheça missões, é fundar igrejas onde não existe. Então, algumas coisas é que a primeira, missões geralmente a gente não faz em grandes capitais. O meu pai, geralmente, ele inicia projetos em cidades menores. A última que eu morei antes de vir para São Paulo tinha 70 mil habitantes. Isso é menos do que São Bernardo. Então, assim, eram cidades menores e geralmente locais que não tinham muitas igrejas. Então, o trabalho do meu pai é ir em um local que não tem muitas igrejas, ou que não conhece ainda o evangelho, fundar um local, uma igreja, e aí quando a igreja está se estabelecendo, quando tem grupo de jovens, de adolescentes, quando está tudo formado, vem o substituto e meu pai vai recomeçar do zero. Então, então a minha vida inteira eu nunca fui de uma igreja grande. Até hoje sou de uma igreja que ainda está crescendo. Nunca participei de uma igreja que tem todos os departamentos formados. E aí a gente sempre trabalhava nisso. Por isso que eu gosto de lembrar isso, porque a minha memória de infância meu pai abriu o culto, minha mãe ficava na porta e eu e meu irmão éramos os membros que assistiam o culto. Quando a gente era pequenininho, era assim. Aí minha mãe ia cantar, meu pai ia para a porta e a gente ficava assistindo o culto. E aí foi quando a gente começou assim, eu aprendi a ler, aí eu já subi. Agora você é responsável pelos hinos da harpa e trazer uma oportunidade. Então agora já tinha uma oportunidade no culto. Agora o membro já tinha uma oportunidade. Aí eu ia para a porta, ia ter oportunidade. Então assim, se envolver com a obra sempre foi muito natural. Meu irmão foi crescendo, foi aprender a tocar um instrumento, a gente aprendeu a tocar, aí já criou o grupo de louvor. Então, se envolver na obra é parte da minha vida. Então, essa parte de missões é algo que eu sempre tive muito envolvido e a igreja também. Aí, da psicologia, de por que eu escolhi a psicologia, vem muito porque eu sempre fui muito quieto, introvertido. Dá para perceber que eu sou muito introvertido, muito na minha, gosto de estar mais calado, de estar mais ouvindo. Sempre tive muita dificuldade com isso. Só que, nesse contexto que eu falei, não era muito opcional eu não falar com gente. Não tinha muito para onde correr. Porque imagina, tá? Não é o contexto ideal, mas nesse contexto que a gente vivia, com 12 anos, quando eu me tornei adolescente, eu já participava da equipe de adolescentes. Porque, imagina, era um projeto com novos convertidos. Então, um dos mais maduros na fé era eu, por eu ser, desde criança, estar dentro da igreja. Então, quando eu me tornei adolescente, eu já comecei a ajudar. Com 16, eu assumi o departamento de jovens. Em outro local, a gente mudou de lugar e não tinha jovens. Quem foi fundar o departamento de jovens fui eu, com 16 anos. Então, eu tive que aprender, mesmo tímido e muito calado, a lidar com gente. Aí surgiu a questão da psicologia para assim, como é que eu aprendo a lidar com o comportamento do ser humano? No começo eu queria fazer filosofia. Imagina, um cara calado, gostava de ler, estudar. Meu negócio era filosofia, eu quero filosofar o dia inteiro. Só que a psicologia foi surgindo nisso, assim, eu quero entender o comportamento, quero entender o cérebro, como é que funciona. E fui me apaixonando por esse negócio de cérebro, de comportamento. E hoje eu curto muito essa área e foi onde eu me encontrei mesmo, estudar isso. Mas no começo era literalmente porque eu falava, gente, eu não entendo o ser humano, eu tenho dificuldade, eu sou muito tímido, então preciso de alguma coisa que me ajude. Foi aí que correu, foi ela que me ajudou. Começou com quantos anos a psicologia? Eu comecei a ter interesse com 16 anos, que foi quando eu comecei o departamento de jovens. Aí eu falei, gente, eu não entendo nada de ser humano, e eu preciso ser carismático, eu preciso cuidar de gente, como é que eu vou lidar com gente se eu não entendo nada de gente? E para ir para São Paulo, para iniciar aqui, como é que foi isso aí? Eu lembro que, você, acho que uma palestra que você deu na sede, algo assim, que você disse que passou em uma das federais, né? Uhum. Aqui em São Paulo. É uma baita luta, porque o meu interesse com psicologia começou assim,
Só que assim, qualquer um que já lidou com missões sabe que é algo que a gente luta muito contra. Às vezes as pessoas confundem missões muito com miséria, assim, no sentido de fala missão já faz uma cara de tristeza. E assim, e eu falo isso porque eu enfrentei muito isso. Quando eu falava filho de missionário, as pessoas já pensavam assim, ai, pobrezinho dele. Ai, coitado dele, que nunca ficou matriculado muito tempo numa escola porque muda muito de cidade. Só deve saber escrever o próprio nome. Então tinha muito isso. E a verdade é que me dava muita irritação as pessoas olhando para isso. Porque de fato na cidade que eu morava tinha 70 mil pessoas. Lá era um forte educacional, tinha muitas escolas, mas não tinha muito emprego. Então tinha assim uma questão que era, ou a sua família é dona de um comércio, de alguma coisa, você vai herdar isso, ou você vai trabalhar em supermercado porque era o que tinha mais lá. Então, por ser uma cidade pequena, tinha essa limitação. Mas eu sempre acreditava que não, Deus tem projeto e Deus vai fazer. Então, quando eu comecei a falar que queria fazer psicologia, eu era muito desanimado nisso. De falar, não faz esse negócio, vai demorar 5 anos, não faz. Aí vinham, faz um curso técnico, vai trabalhar em metalúrgico, vai para uma cidade que tem... Assim, era sempre muito desanimador de falar de um sonho e a pessoa vinha um negócio, não vai dar certo, troca de curso. E nada contra quem escolheu fazer um curso técnico, quem escolheu se profissionalizar, mas no meu caso era desanimando mesmo. Tipo assim, você, não, procura outra coisa que isso aí não vai dar certo. E aí eu falo isso porque me irritou tanto que, assim, diante de Deus, eu abri o Google, eu coloquei lá, melhores universidades para fazer psicologia. Aí apareceu lá a USP, que é a Universidade de São Paulo, aqui, a UFSCar, que é uma aqui do interior de São Carlos, e tinha uma lá na capital da Paraíba, que é João Pessoa. Era assim, 1, 2 e 3. E eu falei, eu vou fazer numa dessas aqui. Só assim, de tão irritado que eu tô, agora eu quero ir para a melhor universidade só para dizer assim, eu também consigo, filho de missionário também consegue. Então foi numa irritação que eu olhei e falei, Deus, eu sei que o Senhor consegue fazer, eu sei que o Senhor tem poder. Então aí eu fui, e aí eu fui estudar, me preparar, né, para isso, com 18 anos já, né, fiz o vestibular, ainda naquela época de terminando o ensino médio, já entrando para a faculdade, e a verdade é que eu fui aprovado. Eu consegui passar nessas, na de São Carlos, na Universidade de São Paulo e em João Pessoa. Consegui passar, fui aprovado, mas eu falo que essa história é complicada porque eu fui aprovado, mas eu não fui estudar em nenhuma delas. Porque eu tinha acabado de fazer 18 anos, ainda não trabalhava, só estudava. Então eu tinha sido aprovado, mas imagina, são 2.700 quilômetros da onde eu morava para cá. Eu mudar uma região, tinha muito gasto de onde eu vou morar, como é que eu vou sobreviver, eu não tenho família por aqui. Então, assim, começou a haver uma questão financeira mesmo, de falar, olha, eu passei, eu consegui passar, mas eu não tinha condições de vir morar aqui e nem de ir morar nos outros lugares. A gente até olhou nessas outras universidades, mas ainda assim... E assim, Deus é muito bom, porque meus pais, eles... Sabe, pai é pai, mãe é mãe. Eles iam fazer de tudo para eu vir estudar. Mas teve uma hora que eu olhei e falei, não, aqui eu vou colocar eles muito em aperto. E aí, mesmo sendo aprovado uma das melhores universidades do país e a melhor no curso de psicologia, eu não vim estudar por causa dessa questão financeira. Fiquei lá em casa. Aí tive uma questão emocional, claro, e espiritual, mas não vou ficar estendendo, né? Senão o assunto vai embora. Mas o importante é que Deus cuidou de mim, me auxiliou. E aí eu decidi, não, quer saber? Eu não vou desistir, não. Vou correr atrás. E aí eu fui trabalhar. Imagina, o meu primeiro emprego foi vendedor de tênis. Imagine para uma pessoa que é introvertida, quieta, não gosta de falar, ter que trabalhar com venda, batendo meta, lidando com cliente em época de feriado. Então, assim, foi uma baita escola, porque me obrigou mesmo assim, irmão, você vai ter que lidar com gente aí. Aprende a conversar. Não, e nossa, foi uma baita batalha, mas foi, e aí eu fui nesse projeto, estudando e trabalhando. E aí Deus é muito bom, porque eu nunca estudei em escola particular, mas Deus também usa pessoas. E aí eu tinha amigos que fizeram cursinhos muito bons e estavam sendo aprovados. E aí eu lembro que eu pedia e eles me emprestavam os materiais deles. As apostilas, essas coisas. Então, é uma memória que eu tenho muito, que eu carrego com muita alegria, de eu lá com 18 anos, atravessando a minha cidade, com 5, 6 apostilas emprestadas. Aí eu pegava, ia, fazia todas as atividades, devolvia e pegava outra. Então, fui estudando com esses materiais que me emprestavam.
E aí nunca fiz cursinho, mas consegui, estudei. Aí de novo, com 19 anos, eu passei nas mesmas universidades. Graças a Deus consegui ser aprovado na de João Pessoa, na de São Carlos e na USP. Aí dessa vez eu tinha juntado, vim morar de novo. Não dá para ficar estendendo, senão a gente não acaba. Mas eu vim morar numa república da faculdade. Então eu morei dentro da faculdade com mais 9 pessoas. E eram 3 cômodos, 9 pessoas, só eu de crente, assim. A gente morava, era um quarto coletivo. Então imagina, 5 camas de frente com 5 camas, era assim. E aí fiquei um tempo lá, mas Deus deu graça, as coisas foram evoluindo. E foi assim que eu decidi vir para São Paulo, na teimosia de falar, não, eu creio que Deus pode fazer. E com muita batalha, aí depois de um tempo, Deus abriu as portas, deu as condições e a gente conseguiu caminhar até aqui. Mas foi bem assim nessa correria. Não, sensacional, sensacional. E a sua ligação com o Ministério São Bernardo, assim, sim, seus pais são missionários, mas você vir para o João Ramalho, começar ali na liderança, como é que iniciou isso? Como é que começou? Então, quando eu vim, eu sempre fui parte desse ministério, mas ali onde é a minha universidade, o Butantã, que foi onde eu morei um tempo, ali na República, não tinha nada do ministério ali próximo. E só que quando eu vim, ainda tem uma questão, que eu vim no ano de 2020, que foi o ano que iniciou a pandemia. Então eu cheguei aqui, um mês no máximo, o mundo parou e aí começou a pandemia. Então dá para imaginar que teve ainda muitas batalhas aí. Mas o que me fez ficar era que, como a pandemia, tudo fechado, as igrejas também não tinham como permanecer abertas por ordem do governo, mas eu acompanhava muitos trabalhos que eram feitos. Eu lembro porque a gente brinca com isso até hoje, eu acompanhava uns da Cepadese, que quem fazia era o Gabriel, o Bibi, que hoje é da minha igreja, já trabalhou comigo nos adolescentes. Então eu acompanhava muitas lives, os trabalhos, e aí eu acabei continuando no ministério acompanhando. E aí depois um pouco mais para frente, quando na verdade o pastor Adriel, que hoje é o meu pastor, ele era um amigo do meu pai, então eles já se conheciam. E aí depois de um tempo eu acabei conversando com o pastor Adriel e acabei vindo morar aqui em São Bernardo. Na verdade, eu vim morar na casa do pastor Adriel. Ele cedeu porque ele foi ver onde eu morava, na República da Universidade. E ele ficou revoltado ali. Eu falei, não, é aqui que eu moro e por enquanto estamos por aqui. E aí ele me convidou para vir para cá. Eu não queria vir, mas meu pai me convenceu a vir, na verdade. E aí eu vim morar com ele e aí foi quando eu conheci o João Ramalho, que é a igreja que ele estava pastoreando, e fui me aproximando de lá. E aí a gente criou, não tinha ainda, a gente criou, eu junto com mais 2 jovens, criamos o grupo de lá, porque a gente tinha só uma preocupação, que era a pandemia estava se avançando, né? Ainda tinha a gente estava naquela situação que a igreja abria, aí depois tinha que fechar, abria e depois tinha que fechar, estava naquele lockdown, ia e voltava. E a gente tinha uma preocupação que era, tinha uns 3, 4 jovens, mas a nossa preocupação o tempo está passando e a gente está muito separado. Daqui a pouco a gente vai perder esses jovens. Então a nossa preocupação era só assim, vamos fazer alguma coisa para eles lembrarem que a igreja existe. E aí a gente fazia uma EBD, uma escola bíblica, no MITS. Todo domingo a gente se reunia, incentivava eles só para conversar, para dar um oi, como é que você está, falava um pouco de Jesus. E aí começou assim, só para não perder os jovens. E aí surgiu o departamento e aos poucos foi crescendo, a pandemia saiu e aí a gente continuou trabalhando lá, no João Ramalho. Rodrigo, antes de entrar nos temas, o que chamou muita atenção, cara, você falando que desde criança você viu com seu pai plantando igrejas. Uhum. Plantando igrejas. Então ele nunca ficou num trabalho pronto, sólido, com tudo estruturado e só tocou o barco. Não, essa parte eu nunca sei. Nunca. E você seguiu a mesma caminhada. Sim. Chegou aqui em São Paulo e foi pro João Ramalho, uma igreja que estava iniciando nesse André. Tô correto nisso? Isso, não, quando eu estava Você iniciando. falou agora com 4 jovens na escola dominical. Sim. E trabalhando ali. Hoje, você falou que tá um número bem maior, cerca de 40 ali junto com adolescentes e jovens. Meu, sensacional. Eu quero que você conte só um pouquinho. Como é que é, cara? Não, eu sei. Sabe, seguir esse mesmo caminho aí de continuar essa... o trabalho e crescendo, porque é muito interessante. Muita gente assim, só a visão minha visão minha não, né? É o mundo, né? Pega trabalho sólido e só pra tocar o barco. E não que seja fácil, também é difícil tocar o barco, né? Mas, cara, pegar a estrutura e ali, isso vem do seu pai, isso tá no seu sangue. Não, e manter, me chamou a atenção, velho.
Uma coisa que ficou muito comigo do meu pai é esse negócio da criação. Eu sou apaixonado por ter uma ideia e iniciar um projeto. Eu sou apaixonado por pensar, vamos fazer isso e criar, e aí esse negócio ficou do meu pai, da criação de projetos. Mas é claro, quando eu vim para São Paulo, uma das minhas ideias era essa. Eu falei, gente, eu vou estudar, então eu vou ir para uma igreja grande, que não precise tanto, porque quando você pega uma igreja começando, demanda muito. Eu vou para uma igreja grande, em que eu só vou participar dos cultos, no máximo ajudo com alguma coisa e vou focar em estudar. O meu foco era esse. E aí eu acabei, até tinha visitado uma outra, mas eu acabei que não. Por exemplo, na pandemia, eu ia tomar Santa Ceia, quando a gente abria só para Santa Ceia, eu saía de São Paulo e ia tomar Santa Ceia no Iguatemi, que era uma igreja que meu pai aceitou Jesus, e era uma igreja que na época devia ter 7 pessoas. E aí quando eu ia na Santa Ceia, eu ia, tocava, ajudava na porta, ficava no som e ajudava os irmãos lá. Então eu falei, não, eu percebi rapidamente que o meu negócio era esse. Eu gostava de criar, de estar junto, de participar. E aí quando veio o João Ramalho, eu já estava mais conformado de que assim, esse negócio de igreja grande não é para mim. Eu gosto de criar, eu gosto de estar lá participando, eu gosto de poder iniciar e ver gente se desenvolvendo. É um negócio que veio do meu pai, eu acho que ficou enraizado. É muito legal. Isso falta hoje, né? A gente pode falar assim que falta hoje e que pode ter certeza que as igrejas que vão abrir aí em outros estados, o Rodrigo Pessoa estará lá dirigindo essas igrejas. Não, calma aí, pega leve também. Meu Deus, vamos lá. Rodrigo, vamos entrar então alguns temas aqui. A gente entrou no primeiro que era conhecendo o convidado. Vamos partir para o segundo aqui, que é entendendo os problemas emocionais. Aí eu faço a primeira pergunta, toco o barco e vamos conversar sobre, vamos, tá? Né? O que são de fato problemas emocionais, como identificar e como equilibrar a fé e terapia. Vamos embora aí. Fica à vontade, Varão. Esse aí é um tema que geralmente quando eu sou chamado para falar, né? Geralmente eu sou chamado para falar com jovens e adolescentes, que é o meu público que eu mais trabalho. Eu sou pesquisador na área de aprendizagem, com foco em jovens e adolescentes. Então essa parte do cérebro é uma parte que eu me interesso e que sempre pesquisei, mas o foco em jovens e adolescentes é algo que eu sempre trabalhei também. Então essa parte de as emoções e a complexidade das emoções eu sempre acabo falando, e a primeira pergunta é sempre essa, assim, o que são as emoções e como é que você diferencia isso. Mas assim, o que eu sempre falo é, a nossa vida enquanto ser humano, ela vai ter altos e baixos. Jesus nos deu a direção de que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, se a gente pegar qualquer situação que aconteça na nossa vida e começar a tratar ela como se fosse um desafio psicológico, a verdade é que a gente não vai conseguir realizar nenhum trabalho, né? Porque a verdade é que todo ser humano é complexo e todo ser humano vai ter o seu dia bom e o seu dia mau. Salomão vai dizer que Deus fez um dia em oposição ao outro. Então, as emoções, elas naturalmente vão ser alteradas. E nem por isso quer dizer que a gente vai ter um problema psicológico de fato. O que eu identifico, ou o que a gente identifica como problema emocional de fato, é quando tem uma situação emocional, sentimental, mental, que está afetando a rotina. Então, assim, tem uma gama de critérios, mas para ficar bem claro, porque né, o objetivo não é ficar aqui falando em termos de psicologia e tudo, como é que eu sei que o que eu estou passando não é natural? Porque hoje a gente tem esse problema, né? Hoje aconteceu qualquer situação, se eu estou com qualquer dor, eu já quero um remédio para aliviar. Se estou com uma dor muscular, já quero um remédio. Então a gente se adaptou muito erroneamente a qualquer coisa, eu já quero algo para me aliviar. Eu não quero mais sentir nada. E é nessa que a gente confunde algumas situações. Assim, eu tenho uns casos mais absurdos de pessoas que já me falam: nossa, Rodrigo, eu acho que eu tô com depressão. Por quê? Eu terminei um relacionamento tem 15 dias e eu tô triste. Nossa, você não tá com depressão, você é um ser humano. Se você não tivesse mal, eu ia ficar impressionado. Se você passou por um luto, perdeu alguém, perdeu um emprego que você gostaria e não fica triste, me passa essa receita. Não é depressão, isso é ser humano. Aí tem outro: Rodrigo, eu acho que eu tô com ansiedade. Nossa, o que você tá passando? Tô me preparando para um vestibular. Bem-vindo. Tô me preparando para casar. Tô preocupado com o evento. Então, nem tudo na vida é um problema emocional. Assim, existe a parte natural. O ser humano naturalmente vai ficar mais ansioso em alguns momentos, vai ter tristeza. Então, essa parte não quer dizer, e eu sempre quando eu vou falar, jovem,
para de se autodiagnosticar com o que você vê na internet. Não é porque você viu um vídeo que tinha 10, se você tem isso, você tem TDAH, que você tem TDAH. Não é assim que funciona. Para com isso, não é assim. Muitas vezes o chat GPT que fez o vídeo... Não, e é um negócio absurdo. Rodrigo, eu não tô conseguindo prestar atenção, então eu tenho TDAH. Não, não é assim. Às vezes você só não tá prestando atenção, meu amigo. Melhore. Rodrigo, eu não tô lendo um livro. Às vezes você só é preguiçoso. Nem sempre você tá doente. Então a gente precisa se atentar. E aí, o que eu acho que tem que eu acho não, né? O que de fato você tem que olhar para saber se o seu problema é um problema emocional que precisa ser tratado por um profissional da área. Algumas coisas. A primeira é o tempo. Você tem que se dar tempo. É natural que a gente passe por momentos de ansiedade, por momentos de tristeza, mas os problemas emocionais, para a gente começar a diagnosticar, vai de 3 a 6 meses continuamente tendo aquela situação. Então não é porque essa semana eu tô ruim, não é porque esse mês eu tô assim, que eu posso dizer que eu tenho um problema emocional. Tem um período que você tem que estar constantemente com ele para dizer, não, peraí, essa coisa não é passageira. Porque a gente entende que tudo é passageiro. Se não está passando, aí é um sinal de observar. O segundo é o quanto mexe na sua rotina. Eu sempre falo para o pessoal, vocês querem ficar em alerta se está tudo bem ou se não está bem, pega a sua rotina e vê o quanto isso está afetando. Porque aí vai ter, por exemplo, que nem o caso que eu citei, a pessoa passou por uma tristeza, seja de um emprego que ela saiu, que ela gostava, seja de um relacionamento, e aquilo começou a afetar a vida dela. Agora ela não quer mais, ela participava das coisas da igreja, não quer mais, não sente mais vontade de, sei lá, vou pegar um jovem padrão, ajudava no louvor, não sente mais vontade de tocar, nem de cantar, gostava de jogar bola, não gosta mais, não quer fazer nada, só ficar em casa. É um sinal de alerta, porque você tinha uma rotina e isso está afetando sua rotina. De novo, não é de uma semana para outra, é um período que você olha e fala, peraí, eu tinha as coisas que eu gostava de fazer e eu estou sentindo que isso está sendo afetado negativamente. Um exemplo de ansiedade. Eu estou preocupado com a prova que eu vou fazer, aí eu não consigo fazer mais nada, não consigo fazer nada na igreja, nada em casa, não consigo sair com os meus amigos, porque eu só fico pensando naquilo. E na hora que eu vou fazer a prova, eu não consigo fazer a prova porque eu estou muito preocupado. E um sinal de alerta, porque isso paralisou a sua vida. Então, se mexe na sua rotina a ponto de atrapalhar as coisas básicas que você faz, as funções básicas, aí é um outro sinal de alerta de você falar, não, peraí, isso aqui não é natural. Porque se você ficar travado um tempinho, todo mundo fica, mas está atrapalhando várias áreas da minha vida, aí já é um outro sinal de alerta. Então, essas duas situações são duas assim que eu falo, gente, começa por aqui, tá mexendo na sua rotina e tá durando muito, então você já tem um sinal aí de que possa ser que o que você está passando é mais profundo do que parece e possa ser que você tenha a necessidade de pedir um aconselhamento ou de pedir uma ajuda profissional para te orientar melhor. E aí, a última coisa, gente, tem que ter um profissional. Você não está passando por problemas emocionais sem um diagnóstico. Não é assim que funciona. A gente não chega no postinho e fala, olha, meu braço está quebrado, assim, assim, então eu queria isso. Não é assim que funciona. Tem profissionais da área que vão fazer uma triagem, que vão fazer o acompanhamento e vão te diagnosticar de fato com aquilo que você está passando. Então, essa parte às vezes a gente esquece, mas tem um profissional para fazer isso. Não tirem da própria cabeça o que vocês estão passando. Rodrigo, eu queria tocar um pouquinho nessa questão emocional, da importância do domínio próprio e do autocontrole, do controle emocional. Falta muito, né? Falta. Eu digo não só no mundo, mas a gente vê, assim, no brasileiro, eu digo, oh meu Deus do céu, terceira vez que cai o celular, misericórdia. Vamos lá. Não que seja é um problema isso de todo mundo, né? Mas o brasileiro, assim, tem esse problema de que não tem um controle emocional ali. Tem. Qualquer coisa ele se solta, ele se explode. Não sei se às vezes acumula tanta coisa que estoura. Não sei, isso vai de pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte do controle emocional. Só até uma história que aconteceu antes de vir pra cá, que só pra gente complementar a minha pergunta, né? Eu tava vindo pra cá e eu tava indo terminar o Jabaquara e aí eu tava na fila assim pra entrar num trólebus, aí veio um rapaz, aí tinha um espaço do lado esquerdo pra passar, normal, e eu tava do lado direito, e tinha dá pra ver que era um nordestino arretado, sabe, atrás de mim, e ele também tava, só que se a pessoa quer passar, tem que passar do lado esquerdo, o direito a gente tava ocupando ali. Aí veio um rapaz, acho que uns 26, 27 anos,
assim, posso passar? Aonde a gente estava parado, sempre tinha um espaço, né? É meio louco, você pode passar, é meio louco. Aí a gente olhou assim, aí ele, por favor, deixa eu passar, e deu um gritão. Aí eu falei, claro, irmão, pode passar. Aí esse paraibano virou e falou assim, mas que bobão esse cara, não sei o que, começou a falar, eu vou brigar, eu peguei no braço dele e falei, calma, mas ele tá num dia bom, calma aí. Aí ele, não, mas que cara, não sei o que, ele já queria partir pra briga por causa disso. Então assim, eu vejo que, não sei se é porque os problemas que o brasileiro tem, trabalha o dia todo, pega metrô, não sei o que, e estoura com qualquer coisa. Então, qual que é a importância do controle emocional? Como criar esse controle emocional? É somente espiritual ou dá para a pessoa também fazer um pouquinho? Então, eu quero que você discorra um pouquinho desse assunto, Rodrigo. Não está no script, mas é a parte emocional, eu queria que você tratasse um pouquinho sobre. Essa parte dos paulistas é fascinante para mim. Eu já falei que um dia eu vou fazer uma pesquisa sobre isso, porque é impressionante como todo mundo tá apressado para lugar nenhum. Eu já fui com gente que tava indo passear e tava correndo na escada rolante, falando o que tá acontecendo, por que você tá correndo? Aí a resposta, todo mundo tá correndo, eu vou correr também. Então, assim, isso do paulista pra mim é uma coisa de se pensar. Mas eu tava preparando um material esses dias para uma semana da família que a gente teve lá na nossa igreja, em que eu falei dessa parte emocional. E eu estava vendo alguns dados para complementar. Um deles é que a parte de seguridade social do nosso país, né, que faz toda essa parte de gestão do FGTS e tudo isso, lançou um dado do ano passado de que nos últimos 10 anos a gente tem aumentado exponencialmente o número de afastamentos de pessoas por questões emocionais. Então imagina você que está me ouvindo ter que sair do seu emprego, ter que sair parar a sua faculdade porque você consegue desempenhar, você fisicamente sabe fazer, mas a sua cabeça não dá conta. Imagina. Então assim, eu não tenho agora de cabeça esse dado, mas assim, eu sei que passa de 100 mil pessoas que foram afastadas ano passado por essa questão. Não porque não sabiam fazer, mas a cabeça da pessoa não estava bem a ponto de impedir ela de realizar o trabalho. Imagina você passar por isso. Um outro dado importante que foi feito ano passado, e esse é pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil, meus amigos, pode não estar ganhando no futebol. A gente pode não estar indo bem nas Olimpíadas, mas nós estamos em 4º lugar no mundo como o país com maior índice de sofrimento por estresse. O Brasil é o 4º país no mundo mais estressado. E aí o que decorre do estresse, né, que vai cair lá, é perca de cabelo, problema de pele, de alergia, impedir você de realizar trabalhos, você ter problemas emocionais, cardíacos, tudo isso. O Brasil está lá liderando o ranking. Somos um país bem estressado, de pessoas bem estressadas. Então acho que isso é só para dar um norte de que realmente a questão de inteligência emocional, de autoconhecimento, de autogestão das emoções no Brasil é uma questão importante. A gente tem que aprender a lidar e nós não somos bons lidando com isso. Por isso que a gente tem altos índices no ranking de ansiedade e nesses problemas de estresse. E aí, é claro, tem uma parte espiritual, porque Jesus vai dizer, eu trago a paz que o mundo não tem, a paz que excede todo entendimento, mas tem uma parte que é do homem tratar. A verdade é essa, se a gente não aprende a tratar, a se conhecer e a se cuidar, a gente vai entrar. Por quê? Porque a gente vive num mundo acelerado e cada vez mais acelerado. Assim, tem vários aspectos de as redes sociais que te geram a comparação. Eu sempre brinco com... Antigamente a gente conseguia fazer algo que era impressionante, meus amigos. Nós que temos a casa dos 20 não conhecemos isso, mas antigamente meus avós e até um pouco meus pais antigamente, eles conseguiam passar a vida inteira fazendo algo impressionante, que era cuidando da própria vida. Eles não tinham as redes sociais, então qual eram as vidas que você se baseava? Seus vizinhos, a galera que estava ao seu redor. Porque não tinha a mesma coisa que a gente hoje, que eu tô aqui e eu abro o meu Instagram e eu tô acompanhando alguém que está fazendo uma viagem na China. Eu acompanho alguém que foi para os Estados Unidos morar lá. E aí eu fico comparando a minha vida com a vida de outra pessoa que tem uma realidade totalmente diferente da minha. Então imagina, isso deixa a gente mais estressado com essa comparação. Outra coisa que vai deixar a gente estressado, o ritmo da vida muito acelerado, porque hoje com 20 anos você tem que estar terminando a faculdade, já ser bem sucedido, tá comprando seu segundo carro. Então aí tudo isso vai deixando a gente cada vez mais doente. Ô Rodrigo, eu quero entrar nisso aí. Porque eu tenho uns amigos meus, vocês vão estar assistindo isso aqui, ó. Cara, isso é muito interessante. Eu converso assim, e claro, a gente tem que ser ambicioso, isso aí é real, né? Sim. Tem que ser ambicioso, não é pecado isso, né? Mas, 18 anos de idade, não, mano, tá dando não, velho. Não, mano, tô ganhando pouco, cara, não, cara. Mano,
vida não, mano. Não, eu tenho que... Mano, eu quero um carro, não sei o que. Acabou de completar 18 anos, mas é uma, assim... E às vezes, eu já me peguei nisso, falando assim, cara, eu preciso correr atrás, não tá certo. Nossa, eu parei pra pensar, o pastor Alessandro, dando um curso de doutrina esses dias, ele virou pros jovens, tava época de férias assim, agora, julho, ele virou e falou assim, isso aí foi pra mim, falou assim, jovem, tá reclamando que tá ganhando pouco, começou agora, Exatamente. começou agora, calma, tem muita ainda caminhada, tem muita trilha ainda, muita lenha pra queimar, né, então é isso. E eu vejo de fato isso aí, eu quero que você discorra um pouquinho sobre isso, cara. Não, Como que pode, né? Tem algo... Acabou de começar, eu repito, eu já me peguei uma vez, já falando, caramba, eu preciso, não sei o que, mas depois eu falei, não, acabei de começar. Claro, a gente não pode deixar de ser ambicioso, né, confundir as coisas. Não, deixa a vida me levar, não é isso, mas calma, né, às vezes essas coisas muito aceleradas, de fato, atrapalha. Eu achei muito interessante o que você falou, porque de fato, cara, isso aí... até atrapalhava um pouquinho os jovens. A primeira coisa que eu vejo nós somos uma geração de fato, se você é mais jovem, você vai saber do que eu estou falando, que a gente você já ouviu alguém mais velho dizer isso, a gente desaprendeu a lidar com processos, isso é um fato. Quando a gente vai ver a mente humana, a gente está desaprendendo a lidar com processos, porque a gente está conseguindo chegar em velocidade das coisas. Hoje eu abro o meu celular e tenho qualquer resposta que eu quiser, eu não fico com a dúvida em mais de um minuto. Eu coloco ali e resolvo. Quero ir para algum lugar, tem uma solução. Quero fazer alguma coisa, tem um aplicativo. Quero comer, é um aplicativo que eu peço aqui já está resolvido. Tem um micro-ondas, tem tudo. Então, a ideia de processo, a gente está tendo mais dificuldade. Porque antigamente as coisas levavam naturalmente mais tempo, então as pessoas lidavam melhor. Por isso que não é esquisito ouvir nossos pais, nossos avós, que o plano deles era entrar na empresa e 10 anos depois chegar no lugar. Então, 10 anos de processo e não tinha uma grande preocupação porque era a vida mais analógica, mais devagar, assim, então já era mais internalizado. Como a nossa vida é muito acelerada, essa ideia de processo a gente está perdendo, isso é um fato. Entra a internet aí também, né? E a internet é um grande fator disso. Moleque de 18 anos, fiz meu primeiro milhão, você fala, rapaz, como assim? Eu tô aqui na minha vida ainda. Não, imagina, a gente já está perdendo essa ideia de processo. Aí a gente entra na internet, que tem as comparações. Então, se a gente já tem dificuldade de olhar para um processo, quando eu falo com algum jovem que, não, legal, se prepara um ano, se prepara 3 meses para fazer, é como se eu estivesse xingando a pessoa. Como assim? Eu tenho que esperar tudo isso, mas eu quero fazer. Então, já tem isso. Aí você chega na internet e vai ter as comparações. Eu estava falando com os irmãos e eu brinco com isso. Você vai lá com 18, conseguiu juntar dinheiro para tirar a carteira, aí você vai abrir a internet e vai ver alguém que com 18 já tem 2 carros e uma empresa. Aí você tá lá, um irmão que tá lutando para cuidar da própria casa, para ter o seu emprego, para ter o seu trabalho, abre lá e vê que com 30 anos tem alguém que tem 5 casas, 7 filhos, consegue acordar, ir para academia, você fica, como é que pode? Aí tem uma irmã que tá lá lutando para cuidar da própria casa, para cuidar da família e tudo, e aí vê uma pessoa que abre a internet e fala, 7 horas da manhã, já fiz um bolo, já acordei, já fui para academia, já levei os filhos na escola. Então sempre que você olha, tem alguém que parece ter uma vida melhor que a sua. E aí nesse sentido a gente começa a se comparar, olhar para o nosso processo e aí fala assim, não, tô perdido porque eu vou levar 5 anos, fulano já alcançou ontem. Eu, quando tiver 23, vou estar lutando para isso. O fulano já tem com 18. E aí, junta essas duas coisas na equação, imagina o resultado negativo que dá nisso, né? De a gente fugir. Mas a Bíblia é muito clara. Existem princípios que perpassam a Bíblia inteira. E um deles é a semeadura. Para colher, você tem que plantar. Aquele que planta, colhe. Aquele que olha para o vento não colhe nada. Então, existe um processo de a gente caminhar até chegar a um lugar. O princípio bíblico está aí. E não tem tecnologia que mude isso. Tem IA que faça isso. Não tem condições. A gente sempre vai ter os processos. Alguns vão ser mais rápidos, outros vão demorar um pouco mais, mas o que importa é, para cada colheita que a gente vai ter um momento de plantar, vai ter um momento de correr atrás. Para chegar e poder falar de psicologia, eu tive que sentar para aprender psicologia. E a gente, às vezes, não se atenta a isso. Se eu ganhasse R$1 toda vez que eu vejo alguém falando com muita autoridade, alguma coisa que não se preparou nada para falar, eu já estava rico já. Então, os processos, eles fazem parte. E assim, de novo, o nosso cérebro está desaprendendo. Então, o que a gente tem que fazer? Ativamente correr atrás. Um jovem que escuta isso e que lê a Bíblia, a primeira coisa que ele tem que entender é, eu preciso lutar contra isso. Porque o meu natural vai ser querer me comparar.
O meu natural vai ser querer as coisas tudo para ontem. O meu natural vai ser querer muito e fazer pouco. Aquele, eu lido muito com isso, que é, eu quero fazer 1001 coisas, mas o que você está fazendo? Nada. Então, calma aí. Então, o nosso natural é isso. E aí, o nosso propósito e a nossa ideia é lutar contra. Fala, não, eu vou plantar e ao seu tempo Deus vai me dar graça. Se Deus não me der graça de ficar rico aos 18, vou trabalhar para quem sabe nos 30. E vamos caminhando. Nada é para ontem e tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Fechou. Então, fechamos aí o tópico 2, vamos pro 3. Olha só, rápido. Estamos caminhando bem. Disciplina emocional na vida cristã. A gente não citou isso ainda, né? Não, a gente começou a falar de autoconhecimento, né? Mas ainda não. A gente falou sobre. É que a gente está falando sobre o emocional, então a gente acaba confundindo. Mas a gente falou agora os problemas emocionais. Então, como é disciplina espiritual? Eu gosto da disciplina também espiritual. Ajuda no emocional. Jesus teve emoções? Como ele lidava com isso? Como podemos aprender com o seu exemplo? Porque eu acho que a grande coisa é, sendo cristão, a Bíblia tem que ser o nosso referencial. Então eu posso vir com pesquisas, com dados, mas eu também tenho o que a Bíblia me ensina, me orienta, né? Então tem algumas coisas básicas da Bíblia que às vezes a gente ignora. É o que eu sempre falo, assim, eu defendo essa causa de que é contra a medicalização precoce. Que significa, hoje em dia, qualquer problema a gente quer partir para o remédio. Se a criança está dando um pouquinho de trabalho, eu já quero dar um remédio, TDAH, algum remédio assim para ela se acalmar. Se eu não estou conseguindo focar, eu já quero um remédio. E eu sou particularmente contra porque eu estudo cérebro. E, gente, toda vez que você toma um remédio para mexer em algo relacionado a emoções e cérebro, você está alterando uma programação que para voltar não é tão simples. Mesmo o remédio mais simples que você acha, se você mexe no cérebro, para voltar não é tão simples. Então, sempre que a gente pode cuidar e tratar para não precisar chegar nisso, é o ideal e é o melhor. E aí tem algumas coisas simples que a gente ignora, mas que podem fazer um bem muito diferencial. E eu acho que isso se relaciona com o tema por causa da disciplina espiritual da oração. Todo crente deve orar. E a gente não tem noção de como isso faz bem para nossa mente. Tem uma pesquisa muito massa que foi um instituto cristão que fez no ano de 23 para 24, em que ele mostrou que a oração ajuda a aliviar sintomas emocionais. A oração, se você ora, e eu não estou falando daquela oração de igreja não, Senhor, meu Deus, excelentíssimo Pai, não, estou falando daquela oração que você sabe, quando você fecha o quarto, quando você entra no carro, quando você vai para dentro do banheiro e faz aquela oração sincera, Senhor, socorro, e fala de verdade com Deus. Essa oração tem um potencial de ajudar o seu cérebro. Por quê? Porque a gente geralmente guarda as coisas. Todo mundo já passou por aquela situação que dentro da sua cabeça parece que é gigante. Quando você vai falar, você percebe, nossa, era tão pequeno, era isso que estava me agoniando. E a oração, ela ajuda nisso. Dentro da sua cabeça fica aquele negócio. Quando você externaliza, fala, e foi mostrado isso, quando você acredita que tem alguém te ouvindo, no nosso caso Deus, você tem a sensação de que você está contando algo para alguém. E aí a sua mente sente um alívio de estresse, porque você está compartilhando, sua mente sente um alívio dos problemas, organiza as ideias, está tudo embaralhado. Quando você vai começando a falar, aí vai criando as conexões. Então isso eu estou falando de coisas naturais e cientificamente comprovadas de benefício da oração, de orar, de parar 5 minutos e orar. Sem falar da parte espiritual, que é o próprio Espírito Santo cuidando da gente, tratando a gente. Então tá aí uma coisa simples de orar, te ajuda a aliviar sintomas de estresse, sintomas emocionais. Por isso que a disciplina da oração é algo que não deve ser ignorado. Você já deve ter ouvido falar sobre a meditação, porque entrou numa moda aí até o ano passado, faz meditação e tal, respiração, mas deixa eu te falar, a mesma coisa da oração. O mesmo benefício, só que é óbvio, no Brasil não é tão divulgado, por questões que a gente sabe o que está por trás, né? Vai falar de Jesus, não dá. Mas os mesmos benefícios que tem a meditação é o que tem a oração. De ajudar você a se respirar melhor, a colocar as ideias no lugar, a externalizar o que você está passando. Então, você quer algo que vai te ajudar quando você estiver num momento difícil? Ora, fala com Deus, aquela oração sincera, você vai ver que tem benefícios para a sua cabeça. Então, faz muito bem isso. Essa é uma das disciplinas espirituais. A questão de leitura bíblica, para você ir desenvolvendo a atenção, se acalmando às vezes em situações. Eu vou resolver isso agora? Não, eu vou ler a Bíblia. Vou entender aqui o que Deus pode me orientar. Então, são coisas que a gente, como cristão, está tão acostumado a fazer que não percebe que tem benefícios aí espirituais e mentais para a gente.
Então faz muito bem você permanecer em oração, leitura bíblica, para você se acalmar, você lidar com suas emoções, para você colocar a cabeça no lugar e não acabar tomando decisões erradas ou sofrendo por antecipação. Acho que isso é muito massa. Aí a segunda que era Jesus teve emoções. Eu gosto de falar sobre Jesus, porque às vezes eu tenho a impressão... Na verdade, eu tenho a impressão da Bíblia toda, sabe? Quando eu tenho a impressão que às vezes a gente está tão acostumado a falar da Bíblia que a gente naturaliza umas coisas absurdas. A gente naturaliza que 3 jovens entraram dentro de um lugar que pegou fogo e saíram. E às vezes eu vejo a gente lendo e falo, então esses 3 jovens, eles nos ensinam sobre como permanecer fiel. Eu falo, calma gente, vocês estão entendendo que a gente está contando a história dessa situação. Então às vezes a gente trata muito natural e eu acho que Jesus é nisso. A gente sempre tem a impressão que Jesus sabe de tudo, que Jesus tem tudo e de fato ele sabia. Mas quando ele estava aqui na Terra, algo interessante é que Jesus não se privou de ter as nossas emoções. Mesmo sendo Deus, ele passou, a Bíblia vai dizer, ele chorou no momento de tristeza. Ele se sentiu desamparado no momento em que ele estava lá prestes a ser crucificado. Então Jesus, ele passa pelas emoções humanas e ele não se priva assim de falar, não, eu sou Deus, eu não quero passar por isso. Jesus, ele passou por isso. E ele deixou alguns ensinamentos que eu gosto de Jesus. O primeiro é de cercar de oração, né? Oração para mim... Jesus subia ao monte para orar. Todas as vezes que você vê Jesus operou um milagre, em seguida você vai ver Jesus subiu para orar. Jesus fez algo sobrenatural, Jesus voltou para orar. A oração era algo muito comum na vida de Jesus, o que justifica, inclusive naquela oração que ele faz antes de ser traído por Judas, né? Quando ele está antes de ser preso, você vê que a oração dele é essa que eu acabei de contar. É Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Então Jesus está sendo sincero, olha o que eu estou passando, olha a dor que eu estou sentindo. Ele não está naquela excelentíssimo Deus e Pai, o Senhor é bom. Não, é a oração verdadeira. E a Bíblia vai dizer que ele é consolado naquela hora, mesmo tendo toda aquela angústia, e não desiste, e continua. Então a oração é uma que Jesus ensina, mas ele ensina outra que é muito bom, que são de pessoas. A Bíblia é muito clara em dizer que Jesus estava sempre cercado de gente, mas que Jesus conseguia fazer uma classificação das pessoas. Tinha a multidão, tinha os discípulos, e dentro dos discípulos tinha aqueles que eram mais próximos. E aí você vai ver que nesses mais próximos, Jesus chega e fala, olha, vamos orar, porque minha alma está abatida. Pedro, Tiago e João. Então nisso me mostra que as pessoas que me cercam vão ser pessoas que ou vão me apoiar no momento que eu estiver precisando, ou vão ser pessoas que não vão agregar. E aí eu gosto muito disso, porque eu sempre trago um fato que o ser humano é um ser essencialmente gregário. Eu sei que é um esquisito, mas deixa eu explicar. Sabe aquele lobo que a gente fala, o lobo solitário? Aqueles animais, existem alguns bichos na natureza que se você soltar ele sozinho, ele vai sobreviver, ele vai aprender a caçar, andar, a lidar com os problemas sozinho. Existem animais na natureza assim, o ser humano não é assim. Se soltasse uma criança na selva, ele não ia virar o Tarzan. Não é assim que a história acontece, meus irmãos. Nós precisamos de gente para aprender. Sabe como é que a gente aprende a andar? Olhando os outros. Sabe como é que a gente aprende a falar? Imitando as outras pessoas. Sabe por que os seus comportamentos são tão parecidos com os seus pais ou com as pessoas que te criaram? Porque você aprendeu imitando eles. Então as pessoas que te cercam vão fazer diferença na sua vida. Por isso que Jesus ensinava lá que mesmo que tinha muita gente, tinham aqueles amigos próximos a quem ele contava, inclusive na hora da angústia. E a gente precisa ter. Não adianta ser cercado de gente se na hora que você precisa você não pode contar para ninguém. Não adianta estar com amigos que riem com você, mas não choram. Então essa questão dos relacionamentos foi algo que tem muita diferença na vida de Jesus e ele faz questão de deixar isso registrado. Nesse caso de chamar os 3 amigos para orarem. No caso da crucificação, que também é interessante. Imagina, na crucificação ele fala, João, cuida da minha mãe. Ele estava preocupado com a família e ele tinha alguém para contar. E aí a minha pergunta é, você tem gente para contar na hora que você precisa ou é aquelas amizades que não agregam, que você ri junto, mas que na hora de crescer não cresce? Então isso é uma coisa importante da gente pensar. Eu acho que os ensinamentos de Jesus ele não ignorava as emoções dele. Jesus não tinha nenhum foco de, eu sou Deus, então não sinto nada. Não, quando ele estava triste, a Bíblia diz, e Jesus chorou. Quando ele estava angustiado, ele chega e fala, gente, vamos orar porque eu estou angustiado, orem por mim. Quando ele teve as emoções, Jesus não camuflava, ele era sincero quanto a isso. Então essas 3, Jesus orava, Jesus era sincero quanto aos seus sentimentos e Jesus se cercou de pessoas que ele podia
contar. Embora, é claro, a gente sabe, mas Jesus é perfeito, a gente é imperfeito. Não dá para comparar Pedro, Tiago e João com Jesus nessa história. Mas mesmo assim, ele chamou eles para orarem. Mesmo assim, ele pediu para que eles orassem por ele no momento de angústia. Então, isso faz a diferença. Eu acho que esses três, assim, são coisas que me deixam muito apegado ao modelo que Jesus tratava e que a gente vê que faz efetivamente sentido, assim, de tratar. Certo. Rodrigo, então bora agora partir para o 4? Bora. Nem liga o microfone. Os irmãos estão assistindo aí, eu peço perdão, porque hoje eu estou sozinho. Então, às vezes o áudio pode sair depois um pouquinho, mas o importante é o conteúdo que o nosso Rodrigo está passando aqui pra gente, tá? Vamos lá. 4. Desafios mentais dos jovens cristãos. Nossa. Olha só. Se for pra gente já pegar o 4 com o tema 5, que é dicas práticas. Vamos pra prática. Então vamos lá. Realidade atual dos jovens, com exemplos práticos. Como o jovem cristão pode lidar com pressões emocionais, como cobrança da família, comparação. A gente até citou um pouquinho, né? Comparação das redes sociais. A gente pode entrar um pouquinho mais no método. Crise de identidade. Qual o perigo da comparação para a saúde emocional? O erro mais comum dos jovens. Olha assim, achei muito interessante. Isso aí foi você que colocou, não foi? Eu gosto isso aí não. dos jovens. Parte mais aplicada, aí a gente vai entrar na prática, que é quais atitudes práticas um cristão pode tomar ao perceber que sua saúde emocional está abalada. A gente até citou um pouquinho, mas a gente fala de novo. Então vamos lá, como o jovem cristão pode lidar com as pressões emocionais, Rodrigo? Quando eu vi que você estava pensando de falar nisso, eu achei interessante, porque quando você vai falar algumas situações aqui, né, que você me colocou, por exemplo, a cobrança. Eu gosto disso porque a verdade é uma só. A cobrança, ela faz parte da vida. Então, existe um ponto natural que é, se o seu círculo não te cobra nada, a gente chega na famosa zona de conforto, que não desenvolve ninguém e não ajuda a gente a crescer. Então, tem essa situação, tem aquela frase, aquela brincadeira, né, que tem um fundo de verdade, como eu acabei de falar, né? Se você é o mais inteligente da sala, troque de sala. Que é uma verdade. Se as pessoas ao seu redor não te desafiam a melhorar um pouquinho, essas pessoas já não estão agregando e você chegou na zona de conforto. Se você é o melhor daquilo que você faz, se você já chegou nesse nível de não ter mais nada, você não está mais se desenvolvendo e nem crescendo. Isso é uma questão que precisa trabalhar. Então, a cobrança não é um problema. A cobrança, ela existe e está natural. O que não é saudável é quando a cobrança te impede de viver. Assim, a cobrança, ela é saudável quando ela te ajuda a evoluir. Quando ela te paralisa, não. Então, eu posso me cobrar, que nem a gente começou falando, né? Eu posso me cobrar para tentar ter uma vida melhor, para tentar conquistar as coisas? Posso. Agora, se eu começar a me cobrar num nível que eu não consigo fazer, porque eu estou me cobrando de não conseguir, aí você chegou no nível de doença, que a gente vai falar que é um nível em que os sintomas eles já estão mais sérios, porque a cobrança tem que te incentivar, não te paralisar. Eu devo me sentir incentivado a melhorar porque as pessoas ao meu redor, porque a situação, porque as minhas referências me incentivam a isso. E não olhar e falar, nossa, já que fulano conseguiu com 18 e eu tenho 20, acabou para mim. Minha vida acabou aos 20 anos. Não, essa cobrança não é saudável. Então essa é uma de bem prática de que você tem que se observar. As suas cobranças, porque além da cobrança dos outros, tem a nossa própria cobrança, que a gente é bom de se cobrar. Então, se a sua cobrança te ajuda a melhorar, ok? Se a sua cobrança te paralisa, aí você precisa tratar isso com mais atenção, porque a nossa cobrança não pode nos paralisar. É aquela clássica que a gente fala muito hoje do perfeccionismo, né? Você não pode ser tão perfeccionista a ponto de que você não consiga entregar aquilo. É melhor o feito do que o perfeito que não sai. Então, a gente precisa ter essa atenção de se cobrar enquanto a gente consegue entregar. E aí se alegrar, é o que Paulo gosta que ele dá esse exemplo, né? Ele compara a vida com a corrida, não digo que eu alcancei, mas uma coisa eu faço, deixando que para trás fica, eu sigo para o alvo. Mas esse é o mesmo Paulo que olha e fala assim, não gente, eu tenho muito que alcançar ainda, tenho muito que correr. É o mesmo Paulo que depois fala assim, eu já aprendi a viver no muito, no pouco, padecendo necessidade, tendo sobrando, na tristeza, na alegria. Então é o mesmo Paulo que fala assim, tem que continuar correndo, se esforçando para entregar mais, é o mesmo Paulo que fala assim, não, mas eu me sinto bem com a vida que eu tenho. Então esse é o limite que eu acho que a gente tem que perseguir. A cobrança vai te fazer melhorar, amém? Mas você precisa olhar para a sua vida e se sentir satisfeito. Porque se você começar a olhar para a sua vida insatisfeito com a sua própria realidade, isso deixa de te agregar e começa a ser, na verdade, um motivo de mau testemunho.
Porque a Bíblia vai dizer que a diferença do cristão com o ímpio é a alegria que Deus nos dá na nossa própria vida, de passar as aflições e se sentir alegre com isso. Então tá aí um desafio que a gente, principalmente quanto jovens, tem que ter. Viver com Cristo é viver satisfeito. E satisfação não é comodidade, não é eu parei na caminhada. Satisfação é assim, eu não alcancei tudo que eu queria, mas se eu tenho Jesus aonde eu tô, já tá valendo a pena. É por isso que eu gosto quando Moisés vai falar, Deus, eu sei que a terra prometida mana leite e mel, eu sei que lá é ótimo, mas se for para viver sem sua presença, eu prefiro ficar aqui no deserto com sua presença. Então, o grande não é o lugar que a gente vai, não é o que a gente pode ter na vida, mas é falar, Deus, obrigado pelo que o Senhor já me deu. Então, a cobrança é essa parte. Aí tem a comparação, né, que eu acho que a gente já falou também, que é a mesma regra. Comparação saudável é aquela que te ajuda a evoluir. Se tem alguém que estuda, e aí você começa a se comparar e fala, poxa, eu vou estudar também, porque eu quero falar bonito igual fulano, porque eu quero saber responder igual fulano. Isso está te incentivando. Se você olha alguém que conquistou as coisas e te incentiva a trabalhar mais, a correr mais, glória a Deus. Mas a comparação que te gera tristeza ou que te gera paralisação na vida, essa comparação não é saudável. E aí, principalmente aqui eu vou deixar, principalmente para as meninas, porque hoje os dados que a gente tem é que a comparação afeta mais mulheres, porque tem o padrão do corpo, o padrão de estética, beleza, mas a gente precisa entender que Deus não nos chamou para comparar nada com ninguém. Deus te criou do jeito que Ele te criou e a sua vida é a sua vida. Então, a gente sempre tem que lembrar uma coisa, que o Instagram não é vida real. As redes sociais não é vida real. A gente não posta o perrengue, a gente posta a parte legal. Então, as pessoas ao nosso redor fazem a mesma coisa. Então, se você fosse basear pela foto com filtro, cheia de edição, daquela famosa para viver, você não vai sobreviver. Então, as redes sociais têm nesse mesmo princípio. Comparação não pode te deixar paralisado. E a questão de identidade é a primeira coisa, entender que Cristo é a sua identidade, é isso que você precisa. Aí, às vezes, eu tenho a impressão, tá? Essa daqui, ciências à parte, e o Rodrigo dando opinião. Eu lido muito com jovens e adolescentes. Eu tenho a impressão de que a gente acha que está muito formado quando não está. Deixa eu te dar um dado. A nossa personalidade, de fato, tem uma região do nosso cérebro, que é a parte frontal, que vai lidar com a nossa personalidade. Ela só termina de ser formada de 25 para 26 anos. Isso quer dizer que se você tem menos de 25 e você bate no peito para dizer eu sou assim, tem uma grande chance de não ser. É por isso que muitos de nós vão dizer, nossa, quando eu era adolescente eu era mais quieto. E com o tempo eu fui ficando mais extrovertido, conversador. É porque você está em fase de mudança. Não, eu era mais conversador, fui ficando mais quieto. A gente vai mudando. Eu gostava mais de agitação, agora eu gosto mais de calmaria. Naturalmente a nossa vida vai mudando. Às vezes eu tenho a impressão que a gente fica muito focado em ser uma coisa escrita em pedra, quando não é. E a Bíblia não pede para ser. O que nós somos? Servos, filhos de Deus. Depois disso, cada momento vai mudando a nossa vida. Vai ter momentos que a gente vai estar mais agitado. Tem momentos que Deus vai nos colocar para mais calmaria. Tem momento que a gente vai estar lá, João Batista, e pregando, e arrependei-vos, e vai. E tem hora que Deus vai falar, não, beleza, agora calma aí, chega de apontar dedo na cara dos outros, agora a gente vai trabalhar de jeito mais calmo. Então a nossa identidade tem que estar firmada só em Cristo. O resto, a gente se adapta, cada fase vai ter sua fase, cada momento vai ter o seu momento, e a gente vai lidando com ele. Então acho que é isso que a gente tem que entender, de que é sobre identidade e identidade em Cristo. E aí tem uma coisa que eu gosto. O erro dos jovens. Depois de muita análise comigo mesmo, eu falo porque eu me considero jovem, 25 anos ainda, então, qual é o erro que eu vejo que a gente comete demais? É o mesmo erro que meus pais cometeram, que meus avós cometeram, que é a gente fala muito e escuta pouco. Sério mesmo, a gente fala muito e escuta pouco. Eu vi isso, eu vivi isso, eu ouvi isso, e eu comecei a perguntar, a questionar, e as gerações antigas falam a mesma coisa, a gente fala muito e ouve pouco. A gente tem uma dificuldade tremenda de parar para ouvir as pessoas mais velhas, porque a gente olha e fala, no seu tempo não tinha nem internet, o que você sabe? Não, no seu tempo não tinha isso. A gente começa a criar vários critérios para descredibilizar as pessoas que vieram antes da gente, não ouve, e aí depois a gente quebra a cara com aquilo que eles disseram. A coisa mais comum que eu já vi em mim é de falar, meu Deus do céu, por que eu não perguntei antes? Eu fiz a mesma coisa que fulano fez errado. Por que eu não perguntei antes? Que aí eu cortava um caminho de não ter que errar. Então, eu acho que um erro que a gente faz é não ouvir. E aí, assim, tem uma coisa especial nessa parte, que é a gente não ouve gente mais velha. Porque algo que me irrita muito eu lido com adolescentes. O adolescente chega numa fase em que ele acha assim, ninguém me entende, ninguém me conhece, minha mãe, meu pai, meu líder, ninguém me conhece. E aí ele vai pedir conselho. Para quem?
outro adolescente que está igual ele. O jovem faz a mesma coisa. É um jovem, está começando na vida, está ainda aprendendo, engatinhando, fez 18 anos agora. Quem é que ele se aconselha? Outro jovem igual ele. Aí eu me pergunto, por que a gente faz isso? Como é que eu peço conselho para uma pessoa que tem a mesma cabeça que a minha? Ao invés de pedir conselho para alguém que já viveu. E o que a gente faz, geralmente? Descredibiliza. Não sabe de nada porque é mais velho. O seu tempo era diferente. A sua vida era diferente. E de fato era. Mas assim, gente, tem princípios que a verdade é que o tempo vai passar. Eu falo muito isso. Meu avô, ele só sabe escrever o próprio nome. Meu avô paterno só sabe escrever o próprio nome. Mas a verdade é o que ele aprendeu na vida. Eu acho que se eu fizer 5 faculdades, eu ainda não dou conta. De conhecimento de vida. E às vezes a gente descredibiliza muito. Então o erro que a gente comete é ouvir. Se a gente aprendesse a ouvir mais as pessoas ao nosso redor, a gente evitava de quebrar a cara. E aí tem uma pergunta padrão que eu fiz, eu aprendi a fazer, eu cheguei em algumas pessoas que eu tenho como referência, alguns líderes, e a minha pergunta foi, me diz em 40 anos, em 45 anos que a pessoa tenha, o que você errou para que eu com 25 não precise esperar até lá para errar? O que você acha que na sua trajetória não funcionou para que eu não tenha que fazer a mesma coisa para descobrir? Então, agora que você já viveu bastante, me diz o que deu certo e o que não deu. Que aí eu já corto o caminho. Os erros que o senhor cometeu, eu já não vou cometer. Eu cometer erros novos. E aí eu sempre falo, qual foi a última vez que você perguntou isso assim? O que você aprendeu que eu possa aprender? Me fala, assim, tô começando a trabalhar, o que você viu que eu posso fazer diferente? Qual foi a última vez? E a resposta é quase sempre, nem sei. Então a gente chega na vida agora cheio de certezas de eu sei porque eu vi um vídeo, eu sei porque eu vi uma palestra, eu sei porque eu vi um dado, e aí a gente não escuta ninguém, quebra a cara, e lá na frente vai falar, quando eu tinha a sua idade, eu quebrei a cara fazendo isso. E fala, não, mas a gente podia ter aprendido antes, né? Então eu acho que o erro mais comum que pode fazer uma diferença é aprender a ouvir. Muita coisa na nossa vida ia ser evitada se a gente aprendesse antes de sair tomando atitude, falando e fazendo, parar para ouvir quem tem para ouvir, as nossas referências e fazer diferença. Tiago 1,19. Seja todos prontos a ouvir, tardio para falar. Veio esse versículo na hora na minha cabeça. Muito bom, viu? Você faz psicologia? Mano, sempre dizem que eu tenho cara de psicólogo. Eu acho que é quando eu faço uma cara assim, dizem que é psicólogo, não sei. Parece, assim, as coisas que você fala, parece um estudante, assim, estudante não formado, né? Não, interessante, cara. Não gosto muito desse negócio, não. Não gosta, não? Acho que é falta de Deus. Pode dar com você? Faz. Não, acho que isso é falta de oração. Não, se você fizer, acho que vai dar bom, cara. Bom, mas beleza, vamos partir para a próxima, que é... a gente citou as dicas práticas, né? A gente citou isso. Então vamos para a sexta. Olha só, a gente conseguiu percorrer todos os temas, hein? Vamos para a sexta. A igreja e o cuidado emocional. Bora tratar sobre esse assunto aí? Vamos. Como você vê o papel da igreja no cuidado emocional dos seus membros hoje em dia? E o que acrescentaria nas igrejas para acolher melhor os que sofrem emocionalmente? É muito interessante. Eu acho que entra aí as palestras que você tá... Eu vi você fazendo isso, mas não tá bom de Diadema, não foi? Foi. Na igreja da Debras. Esses dias a gente foi, teve uma vigília lá, todo mês lá. Sim. A gente foi com os jovens do Planalto lá, eu vi, olha só, a igreja da família Duarte, aqui da igreja. Sim. E aí eu falei assim, olha só, olha lá o Rodrigo lá, me parece. Bom. É muito bom esse investimento, você já viu, deu umas palestras aqui também no Planalto. E você, irmão aí, pastor, que quer tratar sobre esses problemas mentais, o Rodrigo... Não me chama. O Rodrigo cobra só R$10.900. Sacanagem. Chama aí o Rodrigo, faça contato com ele, eu tenho certeza que vai ser de grande proveito. Rodrigo, como que a igreja pode melhorar ou deve, né, tratar essa questão? Eu acho que a gente avançou muito que a gente começou a falar sobre isso, né? A verdade é que há não muito tempo atrás isso não era nem conversado, nem citado. Então, um grande avanço que eu já vejo na igreja é que hoje isso tá. Se tem uma semana da família, algum dia vai ter esse tema. Se vai falar com os jovens, em algum momento esse tema entra. Então, isso me alegra muito saber que a gente é um problema que a gente identificou que tem que lidar. De fato, e aí eu gosto sempre de falar sobre isso porque a gente ainda tem aquele certo preconceito de achar que é a oração e falta de oração e às vezes a gente não lida de fato com os problemas. E aí eu sempre brinco com isso. Não, se for assim a gente tem que generalizar, porque até onde eu sei, quando a gente está na igreja e uma pessoa passa mal, o que a gente faz?
faz uma oração. Mas se tem remédio, a gente já dá um remédio também. E se a pessoa continua passando mal, a gente leva para o médico. E eu falo, bom, nesse caso a gente vai para o médico, mas se for um problema emocional, a gente só faz a oração e deixa lá. Não está correto isso. Então a gente tem que entender assim, nós somos corpo, nós somos alma, mas nós somos espírito. Na igreja nós estamos cuidando, sendo edificados, e amém, glória a Deus por isso. Nós temos que cuidar do corpo, é uma outra situação. Imagina lá, a pessoa é usada por Deus, cheio da graça, glória a Deus por isso, mas come muito mal. Ela vai ter problema, vai ter veia entupida, vai ter problema de saúde, e aí depois vai fazer uma campanha de oração. Não vai resolver, porque a verdade é que se a pessoa não cuidar da saúde física, vai ficar afetada. Então a gente tem que tratar as emoções do mesmo jeito. Se você não parar para cuidar, não adianta só colocar na conta de Deus aquilo que é da nossa responsabilidade. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu as condições para que a gente tome as nossas atitudes. E claro que essas atitudes têm as consequências dela. Então a gente também precisa entender isso, de que a igreja tem o seu papel espiritual. E aí eu sempre falo, porque quando eu chego muitas vezes nas igrejas, as igrejas têm esse questionamento: Rodrigo, o que a gente faz, como é que a gente cuida? E a liderança, geralmente a liderança, muitas vezes cai num erro, que é tratar uma coisa qual você não foi capacitada para fazer. Gente, existem profissionais da área que são capacitados para isso. E a igreja não tem obrigação de ser capacitada para isso. Não tem obrigação de a igreja chegar alguém com uma situação mental, psicológica, a igreja conseguir resolver. Não tem, porque a gente não tem. Existem irmãos que são preparados, mas não é obrigatório. O que a igreja tem que ter? E aí eu sempre falo, irmão, sabe o que a igreja tem que ter? Uma oração e um acolhimento. Qualquer igreja. Se chegar alguém e falar, Rodrigo, cheguei aqui na igreja, estou com problema de ansiedade, com problema de depressão, síndrome do pânico. Não importa o que a pessoa falar, burnout. Qual é o papel da igreja fundamental? Posso orar pela sua vida? E o segundo, aqui você vai ser acolhido. A gente não vai te lançar fora, não. Você está com essa situação? Fala. Vamos acolher. E aí, qual é o papel da igreja? Ora e direciona. Se a pessoa está passando mal, eu oro e, se for necessário, direciono. Eu creio que Deus cura? Eu creio que meu Deus cura. Mas eu também entendo que Deus colocou profissionais para fazer as atividades. Então, eu creio que Ele pode curar se desejar na hora, mas que se não for da vontade de Deus curar na hora, que Ele vai enviar pessoas para que possam cuidar delas. Então, o papel da igreja se chegou, eu sempre falo, se chegou alguém assim agora, primeira coisa, orar. Igreja tem que orar, é o nosso papel orar. Nós existimos para orar pelas pessoas. Então, receba uma oração. Segunda coisa, encaminhamento, acolher e encaminhar. A gente tem um profissional aqui na igreja, às vezes não é da realidade da igreja. A gente tem um profissional que a gente pode contar, tem alguém que a gente pode encaminhar, tem alguém que tem um plano aí que possa trazer essa pessoa, e aí deixar que o profissional faça esse acompanhamento. Então, acho que a gente às vezes tem essa mania de querer, eu brinco que a gente às vezes quer fazer o trabalho de Jesus, né? A gente quer salvar as pessoas. Mas não é o nosso trabalho de salvar, nós apontamos para o Salvador, que é Cristo. E isso tem que estar em todas as áreas. Eu não posso resolver, assim, numa hora de palestra, numa hora de culto, o problema emocional de uma pessoa. Qual é o papel? Olha, tem fulano de tal, que é um profissional cristão. Olha, tem fulano de tal que está na nossa rede de contatos, ele pode te apoiar. Se você não tiver condições, a igreja vai estar junto contigo, a gente vai pensar no jeito, vamos trabalhar juntos. E aí encaminhar para um profissional especializado que vai ter condições de tratar. Então, o papel da igreja que eu vejo a igreja tem que estar apta a orar e encaminhar. E às vezes a gente, nem essa parte que deveria ser a básica, a gente está dando conta, porque a gente quer fazer campanha de oração onde deveria ter acompanhamento psicológico. E aí a gente deve entender que eu oro e encaminho. Se a pessoa chega com problema físico, eu oro e procuro um médico. Se a pessoa chega com problema emocional, oro e procuro um psicólogo, se for necessário um psiquiatra. Quando a igreja entende isso, ela simplifica o próprio trabalho, porque ela entende que ela não tem que fazer nada além daquilo que já está proposto, e ao mesmo tempo ela aprende a acolher melhor as pessoas, para a gente não acabar cometendo esse erro de falta de discernimento, de achar que tudo é diabo, tudo é Satanás. E aí eu gosto sempre de frisar isso, somos seres humanos que passam por situações. Então o que eu faço? Eu oro. Se for do maligno, está repreendido. Se for uma situação espiritual, está repreendido. Se não for, a gente trata. Tá tudo bem. Aí a gente não precisa ficar complexificando demais. Ora e trata. E aí deixa Deus fazer. Então, com isso, a gente consegue lidar com muito mais naturalidade e sem ignorar esse problema que
Faz parte, gente, deixa eu falar, faz parte. 1 em cada 4, se não me falha a memória, pessoas no mundo estão passando nesse momento por um problema emocional. Então é fácil fazer uma conta matemática de dizer que nas nossas igrejas tem pessoas que não estão bem. E aí o que elas têm que encontrar na gente? Resposta? Não, você não estudou para isso. Você não tem que dar uma resposta. Se você não estudou para isso, você não tem que ter resposta. Se você não é um profissional da área, você não tem que ter resposta. O que você tem que ter? Acolhimento, um abraço. Falar, tô contigo. Vamos lá, eu vou te ajudar. Se você não tá legal, eu vou te ajudar. A gente vai encontrar alguém que pode te dar suporte. Esse é o papel. E às vezes a gente complexifica demais o que faz. E aí eu gosto também, eu acho que tinha até essa pergunta, né? O que eu faço se eu tenho um amigo, se eu sou um jovem, tenho alguém perto de mim? E a resposta é a mesma. Acolhe e direciona. Não é sua responsabilidade resolver situações que você não está preparado para resolver. Deus não vai exigir isso da gente. Ninguém vai chegar no céu e Deus vai falar, olha, fulano foi lá com ansiedade, você não curou a ansiedade. Não é isso que Deus vai falar. Fala, você acolheu, você fez a sua parte como igreja, que é acolher e direcionar. Se fizemos, deixa os profissionais fazer a parte dele. Agora vamos para a última, assim, é sensacional, tá? É de fato a nossa parte a gente tem que fazer. Eu quero ir para a última e eu acho que é bem completo o programa, inclusive eu estou impressionado que a gente até discutiu no off aí. Será que uma hora e meia vai dar para discutir todos esses temas? Deu, né, André? Conseguimos. Graças a Deus, deu. Eu sei que tem os temas poderiam ser tratados mais aprofundados e tal, mas acho que nem é o objetivo, a gente ia acabar aprofundando demais para não estender muito e não ficar muito técnico também. E pode sim ter mais uma oportunidade que a gente pega algum tema e aprofunda de, assim, ao nível que a gente só trata esse tema no programa. Eu acho que até é interessante. Você que está assistindo, tem algum tema aí, algo que você... eu quero que seja tratado esse tema, coloca nos comentários, ou manda para mim, manda na Rádio NPF. Eu tenho certeza que a gente vai abrir aqui e discutir sobre, né? Seria legal também fazer um programa... O Rubinho está se formando em psicologia, tá, Rubinho? Rubinho tá... Rubinho, né? Fazer um programa você e ele aí, ó. Seria interessante, né? Os dois... É resenha, psicologia, vai dar bom, viu? Rodrigo, vamos para a última então, para a gente finalizar, que é a mensagem final, né? O ensinamento final. Eu coloquei aqui palavra de encorajamento, darei para um jovem cristão que ama a Deus, mas sente que está emocionalmente esgotado. Né? Que palavra de encorajamento daria a um jovem cristão? Eu acho que eu fiquei muito, quando você me falou dessa parte, eu fiquei muito pensando nesse emocionalmente esgotado. E a verdade é que quando você olha a Bíblia e busca atentamente, você vai entender uma coisa. A vida cristã é uma vida emocionalmente puxada. A vida cristã vai te levar ao seu limite e não é uma vez, são várias vezes. A vida cristã, e se você for pegar todos os personagens, desde Moisés, a Elias, aos profetas, ao Novo Testamento, aos discípulos, todos foram enviados, todas as vezes você vai ver que chegaram momentos em que eles se sentiram esgotados. A vida cristã é essa, ela leva a nossa carne ao limite, mas é o mesmo Deus que nos dá graça. Então a primeira coisa que eu tenho que te dizer, jovem ou irmão ou irmã, alguém que esteja nos ouvindo, é: viver com Cristo não é fácil, não é simples, e ela vai te levar ao seu limite. Viver com Cristo é isso. Você quer viver confortável? Viva no mundo, não na contramão dele. Você já tentou nadar contra a correnteza? Toda vez que você decide andar contra o fluxo natural, você vai estar mais assim. E a Bíblia, ela não esconde isso, de que você vai ter as aflições. É por isso que Jesus disse: vocês terão aflição. Quando eu vou ensinar essa parte, eu sempre falo assim: gente, tem uma coisa que Jesus falou, fique em paz. Problema você vai ter. Você não sabe se amanhã você vai trabalhar, se você vai ser demitido, se você vai entrar na faculdade. Você pode ter várias incertezas, mas uma coisa é certeza na sua vida: o problema vem. Aí Jesus complementa dizendo: mas posso te dar um conselho? Basta cada dia seu mal. Cada dia vai ter seu mal. O leão de amanhã vai estar lá amanhã. Se você conseguir resolver o de hoje, já está ótimo. Então a vida tem aflições, assim, eu fiquei pensando em quem eu poderia trazer, que tem várias aflições. Eu poderia trazer Jó, eu poderia trazer Elias, eu poderia trazer Moisés, mas eu escolhi trazer Paulo, que Paulo, se tem alguém que chegou nos limites em vários sentidos, foi Paulo. Passou naufrágio, açoite, espancamento, foi prendido injustamente, foi ridicularizado. A Bíblia vai dizer que mesmo ele, sendo crente, muitas vezes se levantavam para ele para dizer assim: eu não reconheço a sua autoridade. Então Paulo foi destratado pelos de dentro e pelos de fora,
espancado fisicamente, emocionalmente, tinha suas batalhas, seus espinhos na carne. Então, se tem alguém que passou por lutas e esgotamento, pode falar que ficou esgotado, é Paulo. Mas eu gosto do que Paulo vai dizer quando ele vai falar com um jovem que é Timóteo. Ele vai falar para Timóteo e ele escreve em 2 Timóteo 4 o encerramento. Imagina, as últimas frases da vida de um homem, os últimos momentos dele antes de ser morto por pregar o evangelho, e ele ainda tem que dar um conselho para alguém. Imagina você já tá esgotado, cheio de batalha, prestes a morrer, e você está aconselhando uma pessoa. E o aconselhamento dele em 2 Timóteo 4, no 16, ele vai dizer, olha, ninguém me assistiu na minha defesa, todos me desampararam. Então ele vai dizer, olha, no momento de aflição eu não tinha as pessoas. Quando eu estava aqui esgotado, batalhando, lutando, não tinha as pessoas. Que isso não lhe seja imputado. 17, 2 Timóteo 4,17. O Senhor me assistiu, Ele me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra, Ele me guardará no seu reino celestial. A Ele seja a glória para sempre. Isso aqui me impacta demais, porque o último conselho que ele dá para ele é: Timóteo, não tinha ninguém do meu lado, estava sozinho. Mas, posso te falar a verdade? Eu agradeço a Deus porque eu tive a oportunidade de pregar o evangelho mais uma vez. Isso para mim é loucura, isso para qualquer um é loucura. Mas aí eu lembro de, trazendo um pouco de psicologia, de um psicólogo que é um israelense, que ele fez um trabalho em campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. A pergunta que ele estava tentando responder, o nome dele é Viktor Frankl, ele estava tentando responder a pergunta que era assim: o que fez o povo de Israel sobreviver ao Holocausto? O que fazia com que eles, mesmo num campo de concentração, continuassem tendo esperança? Ele ficou encucado com isso. E a resposta dele era propósito. Ele escreveu um livro muito massa sobre isso. Ele disse propósito. Aquele povo, mesmo preso, tinha um senso de propósito, de que a vida valia a pena tão grande, que eles estarem presos ou estarem livres, eles continuavam fazendo o que eles faziam. Então o senso de propósito dava esperança. Quando eles tinham esperança, eles tinham ânimo. Quem não tinha propósito, morria, desanimava, parava. Quem tinha propósito, continuava. E aí isso me faz um paralelo muito com a Bíblia. Jovem, você quer viver e sobreviver às tribulações? Problema você vai ter, não se preocupa com isso. A batalha vem. Mas quando você estiver esgotado, sabe o que vai fazer a diferença? É o senso de propósito. É quando você olha igual Paulo e fala assim: quer saber? De boa vontade, me gasto. Se quiser, pode gastar. Porque o propósito vale a pena. A questão é o que fazia os cristãos do primeiro século serem jogados em arena, correrem para cima dos leões e dizerem: se for para morrer, eu vou morrer cantando. O que fazia os cristãos que foram incendiados por Nero morrerem cantando hinos? O que fez Paulo, mesmo na hora que ia morrer, continuar firme? O que fez os profetas não desistirem? Era o senso de propósito. Se você começar a procurar seu propósito em Deus, você vai entender que a vida vale a pena. E quando você entender isso, mesmo quando você estiver no fundo do poço, o Espírito Santo te encontra lá. Mesmo quando você estiver no seu pior momento, o senso de propósito é aquilo que vai fazer você caminhar mais um pouco. Você ter força para seguir mais um pouco. Você ter força para não desistir na caminhada. Então, quer um conselho muito prático? Do mesmo jeito que você tenta ficar rico, do mesmo jeito que você procura alguém para namorar, do mesmo jeito que você procura várias coisas na sua vida, procure qual é o seu propósito em Deus. Que eu acho que às vezes a gente tem essa muito teórico. Qual é o meu propósito? Não sei, uma hora eu vou descobrindo, eu vou fazendo. Se você tivesse a mesma vontade que você tem para procurar alguém para namorar, para casar, para procurar um carro, para procurar dinheiro, se tivesse essa mesma vontade na hora de procurar seu propósito, você ia viver muito mais realizado em Cristo. Então o meu conselho muito prático é: tenha propósito. Quando você tiver propósito, mesmo na sua maior aflição, você vai vencer e você vai se sentir satisfeito, igual Paulo disse. Viver é Cristo, morrer é encontrar com Ele. Então a vida para mim já vale a pena onde ela chegou. Glória a Deus, Rodrigo. Pode parecer até brincadeira, mas quando você começou a notar, eu coloquei assim: quem tem problema tem proposta. Eu tava vindo do trabalho para a escola, meu Deus, eu tenho tanta pendência, tenho muita coisa para fazer, cara. Quanto problema. E aí na hora veio na minha cabeça assim: os moleques da escola discutindo ontem que acordou 1h da tarde, que não trabalha, que só joga bola. Que vida fácil é deles, né? Aí eu parei pra pensar e falei assim: mas peraí, se eu perguntar pra eles assim, o que você quer, onde você quer estar daqui 5 anos? O que você quer da sua vida? Ah, não sei não, mano. Deixa a vida me levar e eu levar eu.
Aí eu falei assim, eu tenho um problema porque eu tenho um propósito. Né? E aí você citou aí agora essa questão do povo de Israel ali que, Sim. mesmo no Holocausto, eles, não, eu tenho esperança ainda. Né? Eu tenho uma esperança. Então, assim, tem propósito. Tem que ter propósito. Eu fiquei refletindo esses dias. Quando você começou a falar, eu falei, não, tenho no finalzinho, eu falar sobre isso com ele aqui. Você respondeu já. É isso. Mas glória a Deus, é isso mesmo. Quem tem problema tem propósito. Né? Quem tem propósito tem que ter problema. Isso é natural. Pra resolver, né? Você não quer ter problema, você não vai ter situações pra resolver. Mas é isso aí, Rodrigo. Glória a Deus, Rodrigo. Não impressionado, hein, mano? Olha só, assim, tô bobo assim, cara. Eu fiquei desmontado aqui. Barão, muito obrigado aí por você ter aceitado o convite. Obrigado aí, a gente marcou um dia, depois você marcou. Hoje ia ser à tarde, acabou a gravação estendendo um pouquinho, mas deu certo. Muito obrigado, conteúdo muito bom. Deus continue abençoando você e o seu ministério. Né? Continue aí nessa pegada, precisando aí da minha ajuda para qualquer coisa, pode contar comigo, tá bom? E temos no off aqui também, ó. Como é o nome dele? Matheus. Matheus o quê? Gosto de chamar sobre o sobrenome. Matheus Santos! Você tem muito Matheus, né? Muito Matheus que prega. Matheus, senta aí do lado do Rodrigo. Vamos fazer a oração final aí pra gente finalizar o programa. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Deixa eu procurar aqui o microfone dele. Antes de terminar, na verdade, né, Rodrigo? Desculpa aí a minha falta de dar as considerações finais e não sei se você quer dar um beijo pra alguém, alguma coisa. Eu quero... Fica à vontade. Quero agradecer por estar aqui hoje. Para mim é uma honra e um privilégio poder estar contigo hoje, poder estar nesse trabalho que eu já vi algumas vezes, mas ainda não tinha tido a oportunidade. E também espero que tenha sido proveitoso, que a gente venha conseguir auxiliar alguém que escute isso, sinta-se mais abraçado pela igreja e que possa ser uma ferramenta, instrumento. E também, quando precisar, pode contar comigo, irmão. Sempre que precisar, é só não me chamar. E aí você conte comigo de longe sempre. Pô, é isso aí. Esse é o Rodrigo, né? É o Rodrigo, gente boa. Nosso querido Matheus Santos. Matheus Santos, quer falar alguma coisa? Não? Deus abençoe. Pode fazer a oração aí, vamos finalizar. Oração com o Matheus Santos. Pra gente finalizar e ir embora pra casa. É isso aí. Matheus Santos, pregador de... deixa eu ligar no microfone. Matheus Santos, pregador de São Bernardo do Campo. Você é igreja que quer chamar um jovem pra pregar? Matheus. Gosto de cantar. Gosta de cantar também? Louvor, é do louvor. Canta e prega? É do louvor. Meu Deus do céu. E agora? Faz tudo. É um bichão mesmo, hein? Fica à vontade aí, Varão. Dá lugar. Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a vida de cada um. E oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus Senhor Deus, Pai, Senhor Jesus, peço por oportunidade, Senhor, está nesse momento, Senhor Jesus. Queremos te agradecer por ter aprendido a palavra cada vez mais, Senhor. E nos protege cada dia mais, Senhor. Para que nós podemos, Pai, ter cada dia mais entendimento da Sua palavra, sabedoria. Te agradecemos por esse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Para finalizar, Rádio DPF Conectando a Vida. Sábado que vem tem mais. Isso aí. Deus abençoe, se inscreva no canal. Eita, Jova. Fica firme, terra. O próximo convidado aí é o Robson, hein? Eu gostei, Finalmente vai trazer. Deus abençoe, gente.